Olá, gente boa! Estamos aqui novamente para mais uma edição do podcast Gota de Sabedoria. E é muito bom ter você aí sintonizado em nosso canal, já acompanhando a edição de hoje, que vai ser maravilhosa. Com certeza vai falar ao seu coração, à sua família. Então nós já pedimos que você compartilhe, né? Aí agora você está assistindo, já compartilhe com seus amigos, com as suas redes aí. E você também se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. E já dê o seu like, né? Já dê o seu joinha aí para a nossa edição de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, muito precioso, como Deus transformou a minha dor em um propósito. Né? Esse é o tema do nosso podcast hoje. É um testemunho de vida. É algo muito precioso que vai tocar a sua alma, a sua família, a sua vida. E nós estamos aqui nesta oportunidade com a Mayra. Né? A Mayra vai falar sobre a sua vida, sobre esse testemunho, como Deus transformou a dor dela num propósito. Mayra, é muito bom ter você aqui conosco nesta edição, para a gente poder compartilhar um pouquinho, conversar e você falar, né, da sua experiência, do seu testemunho para nós. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com esse trabalho que a igreja vem desenvolvendo. É uma oportunidade, né, de falarmos sobre a palavra de Deus, de conhecermos pessoas, e é muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Mayra é casada? Sim, sou casada já com o Arlen. Já tem um tempo, 7 anos, vamos fazer agora em dezembro. E desde então, assim, Deus tem transformado a nossa vida, né? Uhum. E tem uma filhinha? A Maria Liz, de 3 anos. Uma princesinha 3 linda, anos né? e 5 meses. Isso. E o Arlen tem o Gabriel, de 17 anos, tá. né? Que eu amo como se fosse meu filho também. Tá. Uhum. E você é natural de? Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso aqui do perto. Sul. Legal. Como é mesmo? É Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Isso, mas quem nasce em Mato Grosso do Sul é? Sul-Mato Grossense. Sul-Mato Grossense, porque nós estamos no Mato Grosso, né? E aqui é Mato Grossense, né? Isso. Lá é Sul. Sul-Mato Grossense. E na sua cidade? Pedro Gomense. Pedro Gomense, chique, né? Muito chique. Aí lá você trabalhava? Eu comecei a trabalhar lá em Pedro Gomes, na Honda, de motocicletas. E com 17, comecei com 16, foi meu primeiro emprego. Legal. E com 17 anos, já tinha quase 2 anos que eu trabalhava na Honda. Eu fui para Itiquira primeiro, morei 1 ano em Itiquira, trabalhando na Honda também. E comecei a fazer faculdade aqui em Rondonópolis, de engenharia de produção. Eu vinha de ônibus todos os dias. Eita, uma jornada, né? E longa. Chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, e o ônibus estragava. E eu decidi vir embora para Rondonópolis por conta disso. Cheguei em Rondonópolis em 2012 e fiquei até 2020 trabalhando na Honda ainda. E foi uma experiência que eu carrego comigo um grande aprendizado. Sou formada em engenharia, mas não atuo na área. Tá legal. Atualmente você está trabalhando com o quê? Hoje eu trabalho com a papelaria personalizada. Legal. Meu esposo tem uma fábrica de móveis planejados, né? Eu ajudo ele também na administração. Mas a gente tem a papelaria da Maria, papelaria personalizada. Legal. Tem lá as suas redes lá, né? Que você divulga o seu trabalho. Isso, Instagram, Papelaria da Maria. Pronto, tá aí, já pode deixar E o meu pessoal é Mayra Martins. O meu pessoal Mayra Martins e o da empresa é Galiza Ambientes Planejados. Legal. Mayra, quando você veio para Rondonópolis, você veio solteira, foi isso? Solteira. Você conheceu o Arlen aqui, então? Isso, tinha 1 ano que eu estava aqui e eu conheci o Arlen. Como é que foi esse negócio aí? Como é que surgiu esse namoro aí? Como é que foi? No emprego. No emprego? O pai dele, olha só como é as coisas. O pai dele recebeu um dinheiro na conta, bem naquela época de Telex Free, Bebum, que tinha pirâmides. E ele recebeu um dinheiro, possivelmente alguém depositou enganado, ele não sabia de onde era. E ele foi na loja
E ele falou, e eu atendi ele falou bem assim, olha, eu quero dar um lance no meu consórcio e tem um dinheiro aqui que eu não sei de onde que é, mas eu já fui no banco e o gerente falou para eu sacar, porque não tem como eu saber de onde que veio. E ele sacou o dinheiro e ofertou o lance. E ele precisava de um fiador e ele falou assim, vou trazer o meu filho. E eu sempre atendi ele, como todos os clientes, muito bem. E ele chegou aqui e falou assim, esse aqui é meu filho, ele vai ser meu fiador. E apresentou a gente ali. E depois ele mandou uma cesta de chocolates em agradecimento pelo atendimento. O coração ficou batendo mais forte pela vendedora, né? Uma cesta de chocolates e ali ganhou meu coração ali. E a gente começou a se conhecer, né? Ficamos 2 anos juntos e casamos em 2015. Isso. Você é de um lar evangélico? Qual a sua experiência com o evangelho? Eu nasci na igreja, né? Assim, minha mãe, minha irmã, meu pai não era, mas também nunca nos impediu. E até brigava com a gente quando a gente não queria ir. E eu tive toda essa experiência de igreja. Desde que quando eu era muito pequena, eu sempre frequentei, eu sempre participei de todas as programações. Eu sempre lia a Bíblia, fazia as minhas orações. Só que eu nunca tinha tido um encontro com Deus. Uma experiência real. Uma experiência, né? E aí, quando eu saí de casa, aos 17 anos, eu saí da igreja também. Fui morar sozinha. Saiu daquele convívio da religião, né? Da vida da Na verdade, assim, a curiosidade em experimentar coisas que nunca foi da minha realidade, chamou a minha atenção, né? E fez ir para esse lado que eu queria conhecer, né? Que apresentava ser muito bom. Né? E aí você passou um tempo fora, né? Foram 2 anos. 2 anos. 2 anos que eu fiquei fora. Quando eu conheci o Arlen, quando a gente começou a namorar, ele falou assim, vamos começar a visitar uma igreja. Legal. Mas ele também não tinha, ele era de alguma origem também, assim, também de igreja? Ele nunca foi, mas naquele período em que a gente se conheceu, ele estava frequentando uma igreja. Tá, legal. E a gente foi na igreja dele, eu falei assim, olha, não é o meu ritmo do que eu estou acostumada, não me dei bem. E a gente foi na igreja que eu frequentava, ele também não se sentiu bem. Então, nós vamos procurar uma que nós dois vamos se sentir bem. Nós começamos a visitar a presbiteriana. Legal. E por um período, nós vivemos esses 2 mundos. A gente ia para festa, bebia, mas no domingo à noite a gente estava na igreja. E estava tudo certo. Só que algo começou a nos incomodar, que a gente não estava certo aquilo que a gente estava fazendo. E até que a gente se casou, em 2015, e aí tudo começou a mudar. Quando você assume um relacionamento sério, automaticamente você deixa de andar com algumas pessoas, de frequentar alguns lugares. E aí, quando a gente começou a frequentar a igreja, a gente se casou e a gente batizou na igreja. Começamos a participar das programações, nos envolvemos nos trabalhos da igreja, né? E eu sempre falo assim sobre aquela experiência do primeiro amor. Porque eu sempre fui da igreja, eu sempre... eu conhecia Deus, mas o que eu estava vivendo ali era algo novo para mim. Então, a gente, sempre que eu via uma história, sempre que a gente conhecia uma pessoa que tinha um testemunho, era tudo, uau, nossa, que Deus maravilhoso, que Deus muito bom. E era sempre nesse sentido. Até que algo aconteceu na nossa vida, né? Nós passamos por um momento muito difícil, que eu cheguei a questionar a existência desse Deus tão bom. Porque tudo que eu estava vendo e vivendo e vendo em outras pessoas era tudo muito maravilhoso. Era um Deus de amor, um Deus que fazia maravilhas, fazia milagres. E eu sempre falo o primeiro amor, né? Nós estávamos conhecendo um Deus maravilhoso. Tudo que nós estávamos aprendendo ali era algo muito bom, de um Deus que fazia milagres, de um Deus que fazia maravilhas. Conhecemos pessoas, testemunhos, até que aconteceu algo na nossa vida, que nós passamos por um momento muito difícil, que eu cheguei a questionar a existência desse Deus. Porque eu recebi um diagnóstico
de que eu não poderia engravidar, de que eu não poderia ter filhos. E até aí tudo bem. Deus tem um plano na minha vida, um propósito na minha vida que não inclui ser mãe, que não inclui ter filhos. Tem muitos casais que não têm filhos e são felizes. Exatamente. Só que aí eu engravidei. Eu engravidei depois desse diagnóstico e tive um aborto espontâneo. E a minha dúvida era, se Deus sabe de todas as coisas, e se Deus sabia que eu não levaria essa gestação adiante, por que Ele permitiu que eu passasse por aquela dor? Eu já tinha me conformado com o não. Eu já tinha recebido um não. De não poder ter um filho, e tudo bem. Então, de não ter um filho. E não ter um filho. Então, por que eu precisava passar por aquela dor? E eu lembro que no dia que nós chegamos do hospital, era num sábado, eu entrei para dentro do quarto, eu comecei a chorar muito, comecei a gritar e comecei a questionar a Deus. Por quê? Aquele velho por quê? Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Logo agora que eu estou te buscando, estou na igreja, estou servindo, né? E aí eu lembro que eu peguei o meu celular e eu digitei no YouTube assim, música de dor. E apareceu uma música de Jó. E foi a primeira vez que eu ouvi aquela música. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E enquanto aquela música tocava, eu senti a presença de Deus ali naquele quarto. Eu senti o abraço de Deus. Deitar naquela cama era como estar deitada no colo de Deus, assim. E foi algo inexplicável que eu senti. E eu saí daquele quarto e eu falei assim pro meu esposo, eu não sei o que Deus tem preparado na minha vida, mas eu estou aqui, porque hoje eu senti que Ele está comigo, eu senti a presença dele aqui. E com esse diagnóstico, qual foi o diagnóstico que você teve depois de perder o bebê? Foi que veio o diagnóstico? Na verdade, assim, quando a gente se casou, ele já tem um filho. Na época, o Gabriel estava, acho que, com 10 anos. E ele falou assim, olha, eu sempre sonhei em ter muitos filhos. Eu sempre sonhei em ver a casa cheia. E eu vim de uma família muito grande. Então, eu falei, ok, eu também. Vamos começar a fazer esses filhos logo. Aproveita que a gente está novo para correr atrás dessas crianças. E eu procurei um médico, né, para saber se estava tudo certo. Isso no início de 2016. Foi logo quando a gente se casou. E quando eu procurei o médico, a gente fez os exames e o primeiro diagnóstico veio a endometriose. E ele disse assim... Explica um pouquinho para nós, né? Porque de repente o pessoal não entende isso, né? E você teve a experiência. A endometriose, ela é um crescimento anormal de um tecido fora do útero, né? Fora do útero ali. Então, ele falou assim, olha, é algo comum, muitas mulheres têm. Muitas mulheres que foram diagnosticadas com a endometriose conseguiram engravidar. Então, eu não vou dizer para você hoje que é impossível. A sua trompa, e a trompa é onde o espermatozoide encontra com o óvulo. A sua trompa direita, ela está 100% obstruída, 100% fechada. Porém, a sua trompa esquerda, ela está livre. Então, em termos, eu diria para você que você tem 50% de chance de engravidar. Isso no início de 2016. Porém, a endometriose pode gerar várias outras situações. Então, nós precisamos iniciar um tratamento, um acompanhamento médico. E de 3 em 3 meses, eu repetia os exames para saber como a evolução dessa trompa esquerda. E, em resumo, para a gente entender, a trompa direita já estava fechada. E a esquerda, se a gente dividir ela em 4 partes, a cada 3 meses, quando eu repetia os exames, uma dessas partes se fechava. Puxa. Então, em menos de 1 ano, as 2 trompas estavam 100% obstruídas. Isso. Quer dizer, aí praticamente zerava a sua possibilidade de ter filho. Isso. Aí nós passamos para uma segunda etapa, onde nós precisava identificar o motivo dessa trompa estar fechada, dar o diagnóstico ali. E se existe
teria como reverter essa situação. Uhum. E aí foi necessário a gente fazer um exame que chama esterossalpingografia. É um exame muito difícil em todos os sentidos. Na época não fazia em Rondonópolis, só em Cuiabá. Uhum. Então tinha poucos médicos especialistas nessa área. Um exame que o custo dele é bem alto. Nós conseguimos pelo plano de saúde, mas eu já vi que não são todos os planos que cobrem esse exame. E o resultado dele é bem difícil. Porque ele, além de dar o diagnóstico, ele vai mostrar se existe ou não probabilidade de uma gravidez natural. Ou se já é considerado estéril. E eu lembro que daqui até Cuiabá, eu fui fazendo essa oração. Deus, faça com que tudo seja um erro médico. Deus, faça com que eu não tenha nenhum problema para engravidar. E isso, por muito tempo, foi a minha oração. Fizemos o exame, retornamos, e não foi nada do que eu esperava, né? De fato, as duas trompas estavam 100% obstruídas. O resultado confirmou. Confirmou. E aí veio o diagnóstico da hidrossalpinge. Ah, tá. E a hidrossalpinge, ela ocorre por duas situações. A mais comum é por líquido, e existe um tratamento específico para isso, para esvaziar esse líquido, ou por inchaço, que era o meu caso. Ela simplesmente teve um crescimento anormal causada pela endometriose. Tá. Então, não tinha o que fazer. Apenas retirar as trompas para não ocasionar uma outra situação futura. Para desencadear em outro problema, né? E aí marcamos a cirurgia para retirada das trompas. Foi uma cirurgia por vídeo, né? Não é um corte aberto, é um videolaparoscopia. E aí introduz uma câmera pelo umbigo. Quando introduziu a câmera, foi identificado uma síndrome de Fitts, que é uma bactéria causada pela endometriose. Pronto, mais um problema. E essa síndrome, essa bactéria, ela é muito forte. Ela também não é comum. Ela é muito forte a ponto do órgão que ela trisca ali parar de funcionar. Como é que você se sentiu quando recebeu esse diagnóstico? Assim, a cirurgia em si, ela foi anestesia geral, então eu apaguei. Quando eu acordei no hospital, o meu médico chegou em mim e falou bem assim, olha, a gente não retirou as suas trompas. Olha. Aí eu fiquei assim, que fui pra lá, né? Eu apaguei. O que tá acontecendo? Né? Eu tava cortada aqui, né? Aí ele foi me contar, foi me mostrar o vídeo, porque como é por vídeo, eu consegui ter acesso à filmagem, tudo. E ele falou assim, em outras palavras, essa bactéria estava dormindo. Então, ela não causou aquilo nenhum dano, né? Que poderia, né, causar. Então, eles aplicaram uma medicação para sugar essa bactéria e não retirou a trompa. E aí ele disse assim, a gente não conseguiu desobstruir a trompa, mas eu poderia dizer que a gente fez um furinho ali. Olha. E através desse furinho eu consegui engravidar 2 meses depois dessa cirurgia. Esse é um milagre, né? Esse foi o primeiro milagre de Deus na nossa vida. Que coisa maravilhosa. Então, mas aí você só soube da bactéria depois que o médico já tinha retirado, correto? Isso, só na hora, porque nenhum exame apareceu, eu não tive nenhum sintoma. E aí é interessante a gente falar sobre sintomas, porque, normalmente, em muitos casos, a mulher, quando ela descobre, já é tarde, já não há mais o que fazer. Por quê? Não aparecem sintomas. E quando aparece, a mulher considera normal. Considera normal sentir uma cólica menstrual, considera normal ter um sangramento excessivo. E então, às vezes não buscam exames preventivos, né? Não. É por isso que é muito importante a mulher, né? Quem está nos assistindo, a mulher ir regularmente, né? Não esperar só quando pensar em engravidar, né? Não. Assim, o Ministério da Saúde, ele recomenda que todas as mulheres, pelo menos uma vez ao ano, faça um exame
preventivo, procure uma orientação médica. O Outubro Rosa veio com conscientização do câncer de mama. Só que não é só o câncer de mama, existem outras situações. O colo, né? O colo do útero, né? Existem outras situações que podem ser prevenidas, pode ser descoberta a tempo de não causar algo pior. Maravilha. E então, você falou 2 meses depois da cirurgia, você se engravidou? Isso, 2 meses depois que eu fiz a cirurgia, eu descobri que eu estava grávida. E como é que foi a reação de vocês, hein? Foi assim, algo que a gente queria gritar para o mundo inteiro. Queria que todo mundo soubesse aquela alegria e não dava para explicar. Só que 2 semanas depois que eu descobri que eu estava grávida de 8 semanas, eu tive um aborto. Um aborto espontâneo. E aí foi nesse momento que eu tive o encontro com Deus. Tá. Foi assim... Foi essa dor... Foi essa dor... que transformou um propósito na sua vida. Foi essa dor. Foi um aborto expulsivo. Então, nós não precisamos fazer nenhum procedimento nem uma clínica. Não. Saiu tudo. E aí o meu médico... Mas você precisou fazer curetagem depois? Não foi necessário. Não, foi expulsivo, saiu limpinho. Tudo. Isso. E aí o meu médico disse assim, olha, é comum ter um aborto expulsivo e não precisar. Nós fizemos os exames para saber se tinha ficado algo ainda, não ficou. E a sensação depois, do aborto, como é que... Foi muito triste. Muito triste, Foi muito triste. Foi um período entre o diagnóstico e o aborto, foi um período em que eu passei pela pior fase da minha vida. Eu chorava muito, eu desenvolvi um medo muito grande. Mas foi doloroso esse processo do aborto? Foi muito doloroso. Eu desenvolvi um medo muito grande, medo de ficar sozinha, medo do escuro. Eu comecei a ouvir choro de criança dentro da minha casa. Se eu estava no quarto, eu escutava crianças chorando na sala. Se eu estava na sala, eu escutava crianças brincando no meu quarto. E eu tive muito apoio do meu marido, da minha família, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs vieram para cá para me acompanhar nesse período. Era algo assim que madrugadas que nós passávamos acordados, porque eu não conseguia dormir. Eu chegava em casa do trabalho, eu ficava trancada dentro do carro, porque eu não tinha coragem de entrar dentro de casa, por conta dessas vozes, desse período que eu passei. Foi algo muito doloroso. Então, é muito difícil, né? Foi. Nesse período você estava na igreja? Já estava na igreja. Já estava. Eu recebi muito apoio da igreja. E aí o que acontece? O meu médico disse assim, olha, é normal ter um aborto espontâneo. Então nós já fizemos uma ultrassom e ele falou assim, daqui a 30 dias você volta aqui para a gente repetir essa ultrassom e saber se ficou ou não algo ainda, porque poderia ficar algum sangue, né? E se ficou alguma coisa, nós vamos aplicar uma medicação para expulsar tudo. E aí ele disse assim, você volta em 30 dias que a gente faz esse procedimento. Passou 30 dias, eu não voltei. Passou 45 dias, eu comecei a sentir muitas dores. Olha. Era uma dor, assim, inexplicável. Eu não conseguia deitar na cama, porque esse movimento de deitar era muito doloroso. Eu comecei Aí eu liguei para ele. Falei assim, eu estou sentindo muita dor, tem algo muito estranho acontecendo comigo. E o primeiro pensamento foi, ficou alguma coisa do aborto. Que estava causando essas dores, né? Isso. E aí ele disse assim, vem aqui, vamos fazer com medo de um processo infeccioso, alguma coisa assim, né? E no ultrassom não aparecia nada. Então ele disse assim, vamos fazer um beta, que é um exame de sangue. Se apresentar alguma numeração, pode ser que ficou algum sangue dentro. E eu fiz o beta e levei para ele. Quando eu cheguei lá, ele falou bem assim, não ficou nada do aborto. Mas você está grávida de novo. Olha, que coisa. Quem não podia engravidar duas gravidezes assim, uma próxima da outra? Isso. E eu estava grávida de 2 semanas. Olha que benção. E ele falou bem assim para mim, não comemora. Não comemora porque você está muito machucada, seu organismo não tem condições de gerar um filho.
Existe grande chance de ser uma gravidez ectópica, que é onde o feto não desenvolve, e você ter um outro aborto. Só que você ter outro aborto agora, você não tem condições. Mas não tem como a gente saber, porque são só 2 semanas, não dá para ouvir coração, não dá para fazer uma ultrassom e ver. Então, espera pelo menos até 8 semanas para a gente fazer uma ultrassom. E eu passei ali 30 dias naquela angústia. E as dores continuavam? Muito forte. Caramba, Eu dormia... Durante esses 30 dias com dores... 30 dias. Eu dormia sentada na cama, assim, com os travesseiros aqui atrás. Sentada, o Arlen fazendo massagem aqui e com aquelas bolsas térmicas, porque eu não podia tomar nenhuma medicação para dor. Com 8 semanas, eu liguei para ele e falei, eu não aguento mais de tanta dor, porque eu não ia trabalhar, eu peguei um atestado, e ninguém sabia, era só eu, o Arlen, o meu médico e o meu gerente lá da loja. Que você estava grávida de novo. Que eu estava grávida de novo. E a gente não conseguia comemorar, porque, de fato, a gente não sabia o que iria acontecer. Quando eu liguei para ele e falei, eu não aguento mais de tanta dor. Ele falou, vem cá que nós vamos fazer uma ultrassom. E a gente entrou na sala de ultrassom e ele falou bem assim, olha, você tem que estar preparada para o pior. Nós vamos fazer a ultrassom. Se for uma gravidez ectópica, se o feto estiver parado na trompa, não desenvolveu, nós vamos sair daqui direto para o hospital para fazer a retirada. E começou a me falar nesse sentido. O processo como que se daria, né? Isso. E ele colocou o aparelho. Quando ele colocou o aparelho, nós ouvimos o coraçãozinho. Oh, que coisa linda, né? O coraçãozinho que bate até hoje, da Maria Elisa. Oh, maravilha, né? E naquele momento, eu olhei para o Arlen, assim, a gente não sabia como reagir, porque a gente ali viu o agir de Deus. Foi muito emocionante, né? Foi muito emocionante. A gente enxergou o agir de Deus na nossa vida ali. E naquele momento a gente falou assim, nós não vamos passar um dia sequer da nossa vida sem que a gente fale do amor desse Deus. Glória a Deus, né? Só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Aí o processo, quando o bebê, a Maria Elisa já estava no útero direitinho, sendo formada? Isso, Maria Elisa... Não estava nas trompas, já estava tudo... Já estava no útero. E ele falou, olha, é uma gravidez de risco, pode... Essas dores são justamente... As dores é porque eu estava com o organismo todo machucado. O dolorido, útero, né? por conta do aborto, por conta da bactéria. E a criança ia crescendo, né? Conforme o saco gestacional ia crescendo, ia empurrando aquelas paredes muito machucadas. Então, as dores, elas foram... É como mexer numa ferida, né? As dores, elas foram até os 3 meses, mais ou menos. Tá. Essas dores muito fortes. Até o período que houve a cicatrização, isso, houve, né, o reparo dos danos do aborto, né? E da ocorreu. Da bactéria. Vocês, no primeiro momento, quando o médico falou da questão de vocês não terem filho, vocês pensaram, agora vamos adotar? Vocês pensaram... Nós entramos no processo de adoção. Estava com o processo de adoção. Nós entramos no processo. Naquele primeiro momento em que, não, você é 0 chance, você não pode, existem outros meios que é a fertilização in vitro. Nós começamos ali o procedimento da fertilização. Só que é algo que tem um custo muito alto, né? E não é garantia, não é certeza que vai dar certo. Até pela sua própria condição de saúde, né? Isso. E então, eu falei assim, Deus tem um plano na nossa vida. E a gente sempre orou pedindo para Deus colocar no nosso coração aquilo que fosse a vontade dele. Então, nós decidimos que nós iríamos dar entrada no processo de adoção. Foi um processo totalmente legal. Procuramos o fórum, entramos com a documentação, participamos de encontros com psicólogo, psiquiatra, assistente social, a juíza. Fizemos um curso... E fomos habilitados, entramos para uma fila enorme, qual estamos até hoje, né? E estamos no processo ainda de adoção. Então vocês pensam ainda em adotar? A gente pensa, sim. Na verdade, assim, a gente fala que Deus sabe de todas as coisas e se for para acontecer, vai acontecer. Eu já sofri muito por conta dessa espera.
Porque a gestação é uma espera de 9 meses. De 9 meses. Você exatamente. sabe que daqui a 9 meses seu filho vai chegar, é um período em que você se prepara. Eu cheguei a montar um enxoval à espera desse filho. Da adoção. Eu participei de uma reportagem para a TV Centro-América. Quer dizer, você fez a gestação da adoção. Eu fiz a gestação da adoção. Nós participamos de uma entrevista para a TV Centro-América para falar sobre a adoção. Mostramos o nosso enxoval ali que nós estávamos à espera. E é algo que é um filho que pode ser que ainda venha, mas até o momento ainda não chegou. Mas é muito difícil, então, a adoção no Brasil, assim, pelo que você está colocando, é um processo muito difícil. A minha experiência, eu falo que é um processo que deveria ser, poderia ser diferente. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa na semana da adoção, saiu uma tabela, um índice, que existem 46 mil pais na fila de adoção. Pais aptos que passaram por todo esse processo que eu passei. E existe 34 mil crianças em abrigos. Esperando uma adoção. Mas dessas 34 mil crianças, apenas 5 mil estão aptas para adoção. Então, é um processo em que essas 34 mil crianças passam por um processo. Sim. E é um processo muito demorado. Até que essas crianças fiquem aptas para serem adotadas, elas já estão com idades avançadas. E a maioria dos pais já não querem mais. Então, é algo que poderia ser diferente. Poderia ser trabalhado para simplificar mais, claro, sem os pré-requisitos, né? Assim, mas que não fosse tão difícil, que né? não fosse tão demorado, porque essas crianças, um dia a mais já faz uma diferença imensa na vida dessas crianças. E existem muitos pais, eu participei de grupos de apoio, de famílias do Brasil inteiro, à espera dessas crianças, pais que estavam ali montando enxovais, assim como eu. E algo que poderia ser diferente. E Maria Liz, né, a princesa, né? Muito linda. Nasceu saudável, sem nenhum problema, né? Maria Liz significa a promessa de Deus que se cumpre. Oh, que maravilha, né? Belo nome. Na verdade, assim, no início da gestação, como, né, a maioria também é aquela preocupação, né? Mas para falar que eu não tive nada de diferente, eu tive enjoo até o dia que eu fui para o hospital ganhar. Isso para mim não é normal. Mas foi uma gestação normal, foi tudo tranquilo. Todos os exames apresentaram que estava tudo bem, não tivemos complicação nenhuma. Nós fizemos um parto cesárea por opção, né? Que eu quis uma cesárea, mas até o momento eu teria condições total de ter um parto normal. Foi algo simplesmente lindo, um milagre de Deus na nossa vida. E aí ela nasceu saudável, como ela é linda, né? Graças perfeita, a Deus. Não houve nenhum prejuízo na formação dela, né? Não houve. Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso. Deus cuidou, né? Você passou por todo o sofrimento, por toda a dor, né? De um aborto, né? Depois do diagnóstico dessa bactéria, dos riscos de não ter, mas Deus lhe deu. Isso. E eu sempre falei, né? E até o nosso tema, né? Como transformar a minha dor em propósito. Eu sempre falei desse Deus que após a tempestade vem o arco-íris. Tanto é que existe até um termo, né? Bebê arco-íris. A Maria Liz é um bebê arco-íris que ela veio depois de uma tempestade, depois de um sofrimento. E eu sempre falei desse Deus que vem, né? A sua recompensa vai chegar. Sempre foi a minha pregação. Sempre falei para outras mulheres sobre isso. E por muito tempo pareceu ser fácil falar sobre isso, porque você teve a sua filha, então é fácil falar. Em agosto do ano passado, no Dia dos Pais, eu comecei a sentir uma dor, Maria Liz já com 2 anos, eu comecei a sentir uma dor muito forte e eu percebi que algo estava acontecendo comigo. E eu fui no banheiro, tive um sangramento diferente, liguei para o meu médico e quando eu liguei para ele, eu falei assim, eu acho que eu tive um aborto. E ele falou assim, corre para cá.
Nós fizemos o exame, eu tive uma gravidez ectópica, porém dessa vez não foi expulsiva, estava parado nas trompas e a trompa rompeu e eu tive um derramamento de sangue muito grande. E na ultrassom eu tinha risco de hemorragia, porque o médico falou entre 1,5 litro de sangue de derramamento. Puxa. E ele falou assim, você precisa ser encaminhada agora para o centro cirúrgico para retirada, né, de tudo. E nós fomos para o centro cirúrgico imediato. E ali foi algo que eu cheguei a pensar, Deus tem um propósito na minha vida e eu sei disso. E eis-me aqui, Senhor. E eu cheguei a pensar sobre algo a mais que eu poderia fazer com isso. Porque é fácil falar de um Deus que dá. Mas é fácil falar de um Deus que não dá, sabe? Porque uma dor, quando você não tem, dói. Mas você não conhece. Você não sabe o gosto que aquilo tem. Agora, você ter e ser tirado de você é uma dor muito diferente. Dentro do que você colocou, Mária, para a gente estar aqui, né, até colocando, você falou que Maria Liz, né, um bebê depois da tempestade vem o arco-íris, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E esse bem é algo que Deus tem para nós, que nós devemos acreditar nisso, independente das circunstâncias que a gente passa, né? E o bem que Deus está falando é que Jesus está sendo formado. Hoje você pode glorificar a Deus, né? Você dá esse testemunho de que Deus transformou, né, a sua dor num propósito. Hoje você pode glorificar a Deus, né? Você pode adorar a Deus, né? E independente disso, Deus mostrou para você que Ele é um Deus de poder, que Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, não é? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer também, Ele continuará sendo Deus. Né? E que bom que Ele lhe deu a bênção, né? Não precisou da adoção, ainda que você pode vir a adotar, né? Mas você hoje já adotando, você tem a alegria e a bênção de dizer assim, olha, Deus me deu a capacidade, né, e a condição de gerar um filho, né? E eu já alegro o coração de vocês. Que bom, Mária, né? A gente poder ver o amor de Deus, a graça de Deus, né? Você, meu querido, esse é o Deus a quem nós servimos, né, Mária? É o Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Mária está aqui para dar esse testemunho, deu esse testemunho de como Deus fez um milagre na vida dela. Pode fazer na sua vida também, né? Creia, né, nesse Deus. Busque Ele de todo o seu coração, né, Mária? Em todo tempo você esteve ali na presença do Senhor. Teve momentos que passou por dificuldade, por questionamentos, isso é normal, todos nós. Jó passou, Jeremias passou, Elias passou, tantos servos de Deus também passaram na hora da luta. Mas aqueles que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que bom, que maravilha, né? A gente poder ver que Deus pode transformar, né, a nossa dor. Mária, muito obrigado pela sua presença conosco, né? Foi maravilhoso esse seu testemunho e que Maria Liz, né, continue crescendo aí, enchendo o coração de vocês de alegria. E se o chamado para adoção vier, o coração de vocês não está fechado, né? Que é um assunto muito interessante, que depois a gente pode ter um podcast para tratar disso, trazer alguém sobre a questão da adoção, que é muito lindo e maravilhoso a adoção, né? E tem muitas crianças precisando de serem adotadas, né? Nós estamos aí encerrando o nosso podcast, mas queremos pedir você que dê o seu like aí, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua parceria, né? E agora nós vamos ver a vinheta para a gente ir para um bate-volta aqui agora rapidinho, tá bom? Vamos lá? Então, Mayra, comida.
Uma bela galinhada. Com piqui? Com piqui. Se tiver uma gueroba também. Time você tem? Não tem. Não futebol, eu né? falo que eu sou do time de Cristo. Pronto. Tá, então tá bom. Família? É um projeto de Deus. Amém. Na nossa vida. Igreja? A igreja é algo que nos apoia, acolhe, né? Eu sempre falo que é uma troca. Inclusive, foi muito importante na sua... Foi muito importante. Né? Porque estamos aqui para receber e para ajudar. E né? Deus? Deus é uma força que tem o controle de tudo e uma sabedoria que sabe de todas as coisas que eu preciso. É o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Né? Amém. Então, muito bom. Deus te abençoe. Obrigada. Dê o seu like, compartilha e se inscreva. E até a nossa próxima edição. Contamos com você.